Saúdo todos os nossos amados irmãos também que já nos acompanham pelo canal do YouTube, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: aquele que diz estar nele que ele se refere a Jesus, também deve andar como ele andou. Repetindo, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? Somente este versículo. O que é que significa a palavra aqui andar? Aquele que está deve andar. Andar aqui é a conduta, o modo de viver, o modo de falar, o modo de se expressar. Isso é andar. Mas, irmão Gilmar, como você falou agora há pouco, orando, falando a Deus, a respeito dos nossos erros, os nossos erros, as nossas falhas que cometemos no dia a dia, não significa estar andando. Significa estar tropeçando. Tropeçou, se apruma. O que acontece quando a gente leva uma topada? Quando você leva uma topada, quando você acaba de levar a topada, na frente você não vai levar outra. Você já presta ali mais atenção e segue o caminho sem mais tropeçar. Você pode tropeçar lá na frente novamente. Mas no ato em que você tropeça, você já tem um cuidado. Você olha para trás, olha que foi que tropeçou e já presta mais atenção. Não é quando a gente dá um carão no menino, né? A gente segurando na mão do menino, o menino leva a topada, presta atenção, menino. E vai para frente. É desse jeito. Andar não significa aqui e acolá às vezes. Mas é contínuo. Então ele diz, aquele que diz estar nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Eu começo dizendo para a igreja de Cristo nesta noite, que ninguém consegue andar como Jesus andou. Aparentemente a gente deve ficar triste, né? Mas é fato real. Quem aqui consegue andar como Jesus andou? Eu vou dar só um exemplo, porque não dizer o principal, em que nós não conseguimos andar como Jesus andou, ou pelo menos ser como ele era. Porque está bem parecido de andar em toda a conduta, ao falar, ao se vestir, o modo de viver. Claro, né? Isento das culturas, das vestimentas. Então, por que não conseguimos estar ou andar como Jesus andou? Ele diz, se está nele, tem que andar como ele andou. Porque, olha só, vamos abrir em Isaías 53. Vou dar só esse exemplo aqui, mas é o principal. E quem vai nos afirmar isso é Salomão. Não aqui no profeta Isaías. Aqui quem está falando é Isaías. Mas nós vamos ver e lembrar do que Salomão fala a respeito disso aqui. Olha só, Isaías 53. Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, olha só. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. E era desprezado, rejeitado pelos homens, enfim. Olha só a aparência de Jesus. Mas o que quer dizer com isso? O que foi que Salomão afirmou a respeito disso? A vaidade, irmãos. Jesus não tinha nenhuma vaidade. E nós todos temos vaidade. Aqui já fica a resposta por que nós não conseguimos andar como Jesus andou. Certo que o texto a gente vai ver, se a gente fosse aprofundar nisso aqui, vai falar a respeito de santidade, a respeito de pecado, de muitas outras coisas. Mas eu trouxe esse exemplo só para nós ver. Porque a vaidade, não sendo em excesso, não sendo demais, ela não é pecado. Mas Jesus não tinha nenhuma vaidade, todos nós temos. Eu tenho vaidade, vocês têm vaidade. Nem que seja mínima, mas nós temos vaidade. Quer ver só? Quando a gente ganha um presente, mesmo que a gente não gosta daquele presente, a gente usa, mas pai, eu gostei. Mas vai numa loja você com dinheiro comprar aquele mesmo objeto em que você ganhou, para você, como você escolhe o melhor, principalmente se tiver com condição. Não, eu gosto desse aqui porque eu gosto dessa cor. Não, vou levar isso aqui porque isso aqui é assim do jeito que eu gosto. Vaidade. É um tipo de escolha, é um tipo de gostar? Sim, mas tudo é vaidade. Cor das nossas roupas.
Quando a gente trabalha numa empresa em que a farda da empresa é feia, a cor, o modelo e tudo, a gente é difícil se acostumar com aquela farda, mas tem que se acostumar porque precisa trabalhar. Vaidade, você queria estar todo bonitinho no emprego com a farda que você gostaria de ser o modelo, mas é assim, a vaidade. E Jesus não tinha vaidade. E para isso, ele mandou que Paulo se pusesse ao seu lugar, ao seu canto, para que nós não viesse a achar que era impossível nós andar como Jesus andou, ou pelo menos querer imitar ele. E Paulo agora toma o lugar de Jesus e diz: sede meus imitadores. Porque se Jesus tivesse dito sejam meus imitadores, todo mundo ia dizer, não tem condições. O próprio Deus, um homem sem pecado, para começar não tinha vaidade, não tinha nenhuma beleza. Exatamente para que não fosse desejado, os homens desprezavam. Não. Então Paulo vem e se coloca no lugar de Jesus. Quer ver só isso? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 4. Agora Paulo ele vem aconselhando que nós sejamos imitador dele, porque se nós fosse de Cristo não tinha como. Olha só. Vai lá, 4,16. 1 Coríntios 4,16, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Agora, quando nós olhamos, já começa a ficar mais fácil, né, no modo de falar. Por quê? Porque nós vimos que, primeiramente, Paulo, antes, quando era Saulo, perseguiu a própria igreja de Cristo. O que nós fizemos antes de conhecer a Cristo? Fizemos muitas coisas em que, quando a gente vem para Cristo hoje, todo dia nós agradecemos a Deus pelo perdão que nós recebemos de Cristo, pela ligação que Cristo fez com nós a Deus por meio de Cristo Jesus. Já fica mais fácil, pelo menos imitar Paulo, porque ele era um homem que foi falho, e um homem falho. E ele repete ainda mais, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, mais na frente, capítulo 11, também no versículo 1, ele vai repetir, né, falando aos de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora aqui ele já começa a dizer: se fosse para vocês serem imitadores de Cristo, muitos de vocês iam achar impossível. E não deixa de ser impossível, né? Mas ele se coloca na posição de Cristo e diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então ficou melhor a gente imitar um homem que imita Cristo. Porque pelo menos é um homem, não que Cristo não foi que nem nós, mas quando nós vemos Cristo, o próprio Deus. E ele vai repetir isso ainda lá em Efésios, no capítulo 2, mas ele vai dizer a mesma coisa. Ele repete duas vezes em 1 Coríntios, aos de Corinto, e lá para os de Filipe. Também ele escreve essa carta e envia aos de Filipe também, recomendando que os irmãos de lá pudessem imitar ele, porque ele era imitador de Cristo. Nós estamos vendo a questão de quando nós se convertemos, procurar imitar alguém. E por que não imitar Paulo? Se ele próprio disse que ele imitava Cristo. Mas, infelizmente, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira tem procurado outros tipos de homens, tem procurado outros exemplos para imitar. Tem irmãos que, infelizmente, aquelas pessoas em que eles gostam de imitar é os ídolos do mundo, os famosos, os homens que estão na mídia. Dificilmente você vê uma pessoa querendo imitar o seu pastor, pelo menos no modo de falar, no modo de pregar, mas as igrejas hereges estão aí. A igreja da Fogueira Santa aí, as pessoas que pregam lá também, imitam até o jeito do seu líder falar e se expressar. E muitas vezes nós vemos homens que têm zelo pela palavra, homens que pregam a verdade, mas infelizmente muitas vezes a gente procura imitar o Neymar, com seu corte de cabelo, ou um cantor sertanejo que anda com as calças coladas aqui, mostrando a finura das canelas. Infelizmente, irmãos, isso é verdade. É até um pouco engraçado, mas é verdade. Mas também tem as nossas irmãs, que infelizmente, mesmo que não imitasse Paulo, nas vestes, mas tem a conduta de mulheres santas na Bíblia também, que nossas irmãs deviam também imitar.
Tem mulher que teve grande zelo pela obra de Deus. Teve mulher que deram grandes exemplos de fé, de conduta moral. Essas mulheres da Bíblia, essas heroínas, devem também ser as mulheres em que as nossas irmãs de hoje da Igreja de Cristo devem olhar e procurar imitá-lo. Mas aonde é que eu quero chegar nesta noite? Eu quero chegar a respeito do perdão. Mas o que é que tem a ver, irmão Gilmar? O que é que tem a ver o perdão com imitar Paulo? Porque o perdão, meus amados irmãos, é uma das coisas que quando o cristão se converte, infelizmente ele demora realmente a nos acompanhar na conversão. Não perdoar de boca, eu não estou falando perdoar de boca. Perdoar de boca qualquer um perdoa. Está perdoado. Não. Mas o sentimento da mágoa, para sair de dentro do coração, por aquele que nos fez mal, que nos feriu, que nos atingiu, isso é mais difícil. Quer ver só? Vamos lá para Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 21. Evangelho de Mateus 18, 21. Agora nós vamos ver que há irmãos e irmãs hoje, congregando, carregando a Bíblia, orando, talvez até pregando, louvando, não faltando um culto, que infelizmente nesse aspecto não está imitando o apóstolo, que só para Corinto ele enviou 2 vezes em suas cartas. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Para a igreja de Filipe também, ele escreveu. E por quê? Parece que por lá já tinha até alguém que estava querendo imitar algum chefe, ou algum líder, melhor dizendo, perdão. Parece que tinha alguns irmãos querendo imitar algum líder herético. E Paulo aconselhou que se ele imitava a Deus, eles podiam imitar ele, que eles estavam indo bem. Por que não assim dizer? Então, olha só. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 77 vezes. Pois o reino dos céus é comparado a um rei. Aí Jesus aplica essa parábola. Pois o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servos. E tendo começado a tomá-lo, foi-lhe apresentando que ele devia 10.000 talentos. Jesus agora traz o exemplo de um homem que juntou todos os seus servos que lhe devia e trouxe o primeiro que estava lhe devendo 10 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Jesus está falando de um homem devedor, de um homem que devia 10 talentos a um certo senhor, se refere na parábola. Quando aquele servo viu que não tinha com que pagar aquele senhor, prostrou-se, pediu misericórdia, pediu um tempo para que pudesse pagar tudo que devia. E olha só o que diz no verso 28, aliás, 27. E o senhor daquele servo, foi movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo o homem perdoado, tinha acabado de receber o perdão da dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E segurando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo. Olha só, usou a mesma forma que ele falou com o Senhor, a qual concedeu perdão. Tem paciência comigo, que te pagarei o que te devo. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos
o que lhe acontecera, entristeceram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado o Senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoais cada um de seus irmãos. Olha só, irmãos. A respeito da vaidade, eu disse que não é pecado, portanto, que não seja aquela coisa de extravagância naquilo que você tem, usa de vaidade. Mas quanto ao perdão daquele que nos feriu, daquele que nos fez mal, isso nós não podemos levar daqui para querer entrar no céu com isso. Olha só o que aquele senhor. Você já pensou, você passa a vida todinha, irmão Gilmar, sábado à noite dedicado à obra de Deus, domingo de manhã dedicado à obra de Deus, não me exaltando, irmão, dando um exemplo de mim mesmo. Sábado à tarde dedicado à obra de Deus, mas não consigo perdoar quem me fez mal. Olha só o que a parábola nos ensina. Não vai adiantar. E por quê? Porque se tudo que eu fiz lá no mundo, assim como Saulo, eu recebi o perdão de Cristo, quando eu olho, eu não mereci o perdão e me sinto perdoado por Cristo, por que eu não devo perdoar aquele que me fez mal? Por que não devemos perdoar o que nos fez mal? Não foi tão bom? Você crê piamente? A palavra, ela vai nos mostrando, nos dando a certeza, a confiança que nós fomos perdoados. Fomos perdoados. E aquele que nos fez mal, nós não conseguimos perdoar? Não, mas é porque eu cometi um adultério. A minha esposa nem merecia eu cometer esse adultério. Olha o exemplo de Davi, irmão. Olha o exemplo de Davi. O conselho que a Igreja de Cristo vai receber esta noite é que devemos perdoar antes em que aquele que está para receber nosso perdão comunique a nosso Pai que não foi perdoado por nós. Paulo vai dizer para nós imitarmos ele, porque quando nós olhamos, irmão, imagine só. Olha só o exemplo para que nós podemos ver um pouco a respeito do que Saulo de Tarso fez com a Igreja de Cristo. É você estar pregando aqui, ou na rua, ou nas redes sociais, seja qual for o veículo de comunicação, e aquela pessoa todo o tempo impedindo de você pregar. Você prega, a pessoa procura apontar um defeito seu para que não dê crédito àquilo que você pregou, as pessoas não dê crédito. Só procura qualquer coisa. Muitas vezes não tem nada a ver com as escrituras. Às vezes às vezes é algo seu pessoal. Tem nada a ver com a doutrina, mas a pessoa procura qualquer erro para que ele aponte para que aquilo que você prega ou ensina ou doutrine caia em descrédito diante das pessoas. O que Saulo fazia? Açoitava os cristãos, encerrava na prisão, tinha grande zelo pela sua lei judaica, e ele tinha o povo de Deus como uns atormentadores, como uns heréticos, como uns falsos irmãos. Por isso ele fazia isso. Quando nós olhamos o perdão, no momento da conversão em que Saulo teve de Cristo, nós olhamos para ele, o que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos? Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum Hitler. Aqui não tem nenhum Hitler. Aqui não tem nenhum Max Ottun. Aqui não tem Stalin. Aqui não tem nenhum que cometeu essas atrocidades. Aqui tem alguns que vieram do adultério, da prostituição. Alguns vieram das noitadas, da mentira. Desse tipo de coisa. Talvez até do roubo, não sei. Não sei se tem algum homicida, também não estou perguntando. Mas esse tipo de erro que cometemos quando estava no mundo, agora eu vou usar um ditado aqui, bem cearense, aqui os irmãos até vão gostar. Isso é neném para Deus perdoar nós. Mas com uma condição. Se nós também perdoarmos aquele em que está lá no cantinho esperando o perdão. Não, mas agora ele é crente. O irmão Heitor agora é crente. Não é possível que ele não me perdoe agora. O irmão Heitor, 1 ano convertido, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos. E a pessoa lá aguardando o perdão do irmão Heitor.
crente que agora ia ser perdoada, porque até então agora o irmão Heitor é crente, não é possível que não vá perdoar. E nada do perdão sair. E olha só o que a parábola nos ensina. Aquele homem que clamou pelo seu Senhor, pediu um tempo que pagaria tudo, foi perdoado. No mesmo instante, quando ele ia caminhando, encontrou aquele que também estava devendo ele, e não conseguiu perdoar. Irmãos, essa aplicação para nós, para cada um de nós, isso aqui é muito importante, para nós vermos o que vai acontecer. Olha só o que ele diz aqui no versículo 35 de Mateus 18. Assim vos fará meu Pai Celestial, Jesus falando, se de coração não perdoar cada um a seu irmãos. Agora a questão do perdão aqui, porque realmente, meus amados irmãos, tem gente que é insuportável mesmo. É insuportável. Vamos dar aqui um exemplo aqui de um adultério num casamento. Casamento. Marido traiu, a mulher não aceita mais. Aí ela diz, não, mas você está perdoado. Eu só não quero mais, mas está perdoado. Isso aí fica a critério de cada um. Ver realmente o que foi que aconteceu, se aquela mulher está certa ou não. Eu não vou dar minha opinião. Mas no caso de um adultério, se nós olharmos para a Bíblia vai dizer o que a mulher deve fazer. Infelizmente, nem todas estão fazendo. Algumas perdoam e voltam, e agora o maridão traidor vai sofrer as consequências do pecado. Essa que perdoa e recebe o marido de volta, essa está aqui, ó, olhou para a Bíblia. Não são todas que conseguem fazer. Mas a que perdoa o marido que traiu e vice-versa, está biblicamente assegurada pelo que as Escrituras diz. Pastor, eu traí minha mulher, a gente voltou, estamos lá em casa, mas não é mais como era antes, não. E queria que fosse. Pelo menos um certo tempo vai sofrer as consequências. Por causa da traição. Mas o que eu quero dizer ainda mais, aquele que procura nos fazer mal, que nos persegue, que procura qualquer coisa para atentar contra você, não é obrigado você andar de braço dado com ele, não. Mas se não se agarrar comigo, se não me abraçar, não me beijar, não me perdoou. O perdão é você não guardar mágoa no coração, mas andar com aquele que lhe faz mal. O que a lei dizia? Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e aplica um amor, né, na graça, na nova aliança. O amor que nós devemos ter por essas pessoas é conseguir tirar a mágoa do coração deles e perdoar. Você vai andar com uma pessoa que odeia você? Eu não vou andar. Eu peço a Deus para que eu libere do fundo do meu coração o perdão para ele. Se eu encontrar, falo com ele tudo, mas não vou poder andar abraçado com uma pessoa dessa, que eu sei que ele procura o meu mal. Então há inimigos mesmo que procuram nos fazer o mal e que você deve liberar o perdão para ele. Não, você está perdoado do que você me fez. Não sinto mais mágoa no meu coração. Mas não necessariamente está andando com a pessoa. Então a parábola é certa de dizer, irmãos, que naquele grande dia você pode ter feito tudo aqui na terra na obra de Deus. Você pode ter pregado, pode ter feito tudo. Você pode ter sido um homem visto pelos seus outros irmãos como o homem mais santo e mais espiritual que tinha na igreja. Mas se você não conseguiu perdoar, olha só o que Jesus vai falar. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um. O primeiro homem que recebeu o perdão e não conseguiu perdoar. Quando Davi pecou, ele sabia que ia receber o perdão de Deus. Ele sabia. Ele clamou, mas sabendo que ia perdoar. Porque ele conhecia o Deus que tinha. Mas ele sabia também que ia sofrer as consequências do pecado. Ele sabia disso. E tudo aquilo que ia acontecendo por conta do pecado cometido, ele sabia bem que era Deus que estava também permitindo com que ele passasse por aquilo por conta do seu pecado. Quem não sabe que algum dentre vós passa alguma coisa em sua vida aí, talvez seja até Deus requerendo já o perdão de você para com aquele que está esperando seu perdão, e nós não perdoamos? Hoje à noite de nós meditarmos um pouco a respeito dessa ação tão difícil, principalmente se nós ainda tiver como homem natural, ainda sem o Espírito Santo de Deus. Isso só é capaz se o Espírito Santo de Deus estiver habitando dentro de você. Você vê aquelas pessoas que diz
Vê aquelas pessoas que diz que vai para o inferno, mas não perdoa fulano de tal. Você vê as pessoas ignorantes, as pessoas do interior, as pessoas brutas, diz que não perdoa fulano de tal nem para ir para o céu. Claro que a pessoa que afirma isso, né, não conhece a Deus. Mas as pessoas afirmam isso. Que não perdoa fulano de tal nem para ir para o céu. São pessoas iradas. E isso não pode acontecer entre nós cristãos. Eu não me refiro aqui, irmãos, àqueles irmãos da cara trancada, porque a gente sabe que tem aqueles irmãos mais abertos, tem aqueles mais fechados. A gente até falou sobre isso. O irmão chega na congregação, o irmão é sério, não gosta de brincadeira, vem ouvir a palavra, vem se juntar com os irmãos. A gente deve entender essas pessoas. Ou de repente a pessoa está passando por um problema, a pessoa chega, fica sentada ali na dele, calada ou na dela. Não devemos pré-julgar porque o irmão está desse jeito. Devemos orar, porque muitas vezes a pessoa está passando por dificuldade, por problema, por aflição, dificuldade, desemprego. E algumas igrejas aí que eu passei, eu tive a experiência de ver pessoas recebendo indireta e piada de cima do altar, como eles dizem lá. E só Deus sabia o que aqueles irmãos estavam passando, ou aquelas irmãs. E o pastor lá em cima do altar chama os irmãos de cara de delegado. Por quê? Porque ele fazia as macacadas dele em cima do altar e queria que todo mundo achasse graça, todo mundo se alegrasse. Aquelas pessoas que não são de brincadeira, que vai para se alimentar da palavra séria e genuína, fica ali na dele. É um levanta, levanta, senta, senta, cutuca o teu irmão que está ao lado, e nem todo mundo gosta disso não, irmão. O pessoal fica sentado, esperando a palavra de Deus. De repente, o pregador parece mais um apresentador, parece que está fazendo um teatro. Agora cutuca seu irmão que está do lado aí. Aí a pessoa cutuca. Aí repete isso, tal, tal. E quando as pessoas não vão nessas baboseiras, não faz esse tipo de coisas que eles inventam, recebem direto em cima do altar. Quem veio se alegrar na presença de Deus aqui não era para estar com cara de delegado. Isso é coisa que a pessoa fala no momento em que a pessoa expõe a palavra de Deus. Os irmãos de várias situações, uns tristes, uns alegres, uns oprimidos. Alguns perderam seus entes queridos, ainda está ali com a dor ainda. Mas, enfim. A ênfase dessa breve palavra desta noite é a respeito do perdão. Respeito do perdão. Devemos perdoar. Se você não está conseguindo perdoar, eu não vou dizer que você não tem o Espírito Santo ou você não é convertido. Mas veja o que está acontecendo, porque olha só o que Jesus falou. Do mesmo jeito daquele servo que não perdoou o seu companheiro, a parábola quer dizer que eles trabalhavam junto, conviviam junto. E quando aquele senhor chamou todos, aí diz, você me deve 10 denários. Quero meus 10 denários. Senhor, não tenho com que pagar. Se prostrou, está perdoado. Graças a Deus, que eu não tinha como pagar essa dívida. Aí saiu. Aí lá na frente encontrou o companheiro de trabalho e disse, olha, você me deve tanto, quero hoje. Senhor, não posso pagar agora, meu amigo, me dá um tempo. Não. Não perdoou. E é porque tinha acabado de ser perdoado. Todos nós que temos o Espírito Santo, irmãos, mesmo que você não consiga perdoar hoje ou amanhã, mas essa palavra, aqui não é negócio de eis que eu te digo. Quem está falando aqui é o irmão Gilmar, pela misericórdia de Deus, mostrando o que a palavra nos ensina esta noite. Mas eu tenho a maior convicção na minha vida como essa palavra vai ficar dentro do coração de vocês. E toda vez que vocês encontrar ou lembrar daquele que merece o seu perdão, você vai tremer nas bases. Porque se você tiver o Espírito Santo vai cobrar de você o perdão dessas pessoas que estão clamando. Seja um familiar, seja um amigo de trabalho. Seja aquele irmão que também hoje está convertido, congrega em outra congregação, é difícil você ver ele. Não, com aquele dali eu não vou com ele porque ele me fez isso, ele me fez muito mal. Não. Devemos sim perdoar enquanto há vida. Não vai esperar para que quando você esteja dentro de um caixão, ou a pessoa que deveria receber o seu perdão ainda em vida, fulano de tal morreu, oh meu Deus, agora eu vou lá perdoar ele lá. Não vá para a beirada do caixão, atrás de perdoar a pessoa que já morreu, que isso não existe. Perdão é agora. Oh meu irmão, rapaz, eu ouvi uma palavra tão simples a respeito do perdão, e eu estou com a oportunidade de lhe perdoar aqui. Você me perdoa por aquilo? Eu quero te perdoar por aquilo? Enfim, mas tem que haver perdão.
Tem que haver perdão porque, como eu falei, nós não conseguimos imitar Cristo, porque Cristo, o próprio Deus aqui na terra, para começar, não usou de nenhuma vaidade para que não fosse desejado. Aí Paulo se coloca no canto dele para que nós imitarmos Paulo, porque Paulo a gente sabia que era um homem bruto, valente. Então, se nós procurarmos imitar Paulo, procurar saber mais a respeito de Paulo, nós vamos ver que Paulo era tão falho quanto nós. Com certeza nós somos mais falhos do que Paulo por causa da nossa cultura, por causa dos entretenimentos, por causa de tudo isso que está avançando no mundo hoje, a tecnologia. Muitas coisas que o mundo oferece hoje fazem com que nós tropeçamos mais do que Paulo. Mas tudo isso que nós cometemos, nós sabemos que Deus, Ele nos perdoa. Mas quando Ele olha para dentro do coração de cada um de nós, que vê ainda a mágoa por aquele que nos fez mal, infelizmente, eu creio que o coração de Deus se entristece nesse momento. Principalmente quando você tem a convicção que foi perdoado por Cristo. Agora olha só por que Pedro perguntou. Quando Pedro perguntou se era até 7 vezes, eu creio aqui na minha interpretação, que isso não é heresia. Pedro perguntou até 7 vezes, já achando demais. Senhor, até quando devemos perdoar aquele que nos fez mal? Até 7 vezes? Pedro achou muito 7 vezes. E o que Cristo vai falar? Não 7, Pedro. Olha só aqui, ó. Mateus 18. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Mateus 18, 21 e 22. Respondeu Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Viu, irmão Nenê? 70 vezes 7. Quem for bom de matemática aí, que já fizer aí, vai ver. Não, eu já perdoei ele. Eu vi ele falando mal de mim lá no meu trabalho. Eu disse, irmão, eu sei que você anda falando mal de mim, você está perdoado. Mas quando foi com uma semana, eu vi de novo ele falando de mim. Não merece mais perdão não, já perdoei uma vez. 70, quanto é mesmo? 70 vezes 7. Ou 7 vezes 70, né? Rapaz, mas eu perdoei ele, eu disse que ele não fizesse mais isso comigo. Quando eu cheguei lá na igreja, estava o irmão falando mal das minhas vestes, estava a irmã falando mal da minha sandália, estava a irmã falando do meu cabelo. Nunca mais eu falo com aquela dali. Por quê? Porque eu já peguei ela falando de mim, eu perdoei. Com uma semana estava ela falando de mim de novo. 70 vezes 7. Mas também misericórdia, né, irmão? Você pegar uma pessoa falando de você de mal 2 vezes, e ainda se colocando como uma mulher cristã, é fácil você ter o Espírito Santo e ela não, viu? Mesmo que você ache difícil perdoar 2, 3 vezes, o mestre falou 70 vezes 7, ou 7 vezes 70. Algum de nós não estamos conseguindo perdoar uma vez. E isso está desagradando a Deus. Isso está desagradando a Deus. E muito cuidado com o que o mestre falou ao feito do seu Pai Celestial quando nós chegar naquele grande dia. Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu varri o salão. Claro que não tem isso, né? Eu estou colocando mais coisas que a gente faz no dia a dia na obra de Deus. No teu nome eu organizei as cadeiras, no teu nome eu toquei, eu preguei. Apartai-vos de mim, maldito. Nunca vos conheci. Mas por que, Senhor? Estou aqui parafraseando, né? O que pode acontecer. Porque o bom entendedor da parábola, eu deixei claro que você tinha que perdoar o que lhe fez mal. E você chegou ainda mágoa no seu coração, você nunca conseguiu perdoar. Então, a palavra desta noite é essa, irmãos. Esses 40, 50 minutos aí girou em torno de uma ênfase só. Para nós liberarmos o perdão para aqueles que desde que nos fez mal, ou desde que você fez o mal a ele está aguardando o perdão, principalmente quando soube que agora você é um cristão. Porque o homem do mundo, geralmente quando ele não consegue perdoar, que é o homem natural mesmo, não perdoa mesmo. Mas quando nós se convertemos,
ainda continuar com a mágoa no coração e não conseguir liberar o perdão, cuidado, pode ser uma grande evidência da ausência do Espírito Santo em nossa vida. Então vamos fazer uma oração bem breve, sentados mesmo. O pastor Jardel já pode chegar aqui, para que aqueles que não conseguem perdoar, nesta noite o Espírito Santo de Deus possa dar uma sacolejada dentro do seu interior aí, e você já sair daqui pedindo a Deus que encontre aquele que lhe fez mal para você perdoar. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nesta noite girou em torno de perdão, Senhor. Nós sabemos que nós não podemos, meu Pai, se conduzir na Tua obra, porque se nós somos cristãos, meu Pai, e não conseguimos te imitar, imitamos o Teu servo, a qual Ele mesmo pediu, ou ordenou. Sim, meu Pai, visita agora o interior de cada coração dos irmãos que estão aqui, dos nossos amados irmãos que estão acompanhando online, a congregação online. Entra no coração daquele que não consegue liberar o perdão, meu Pai. Entra dentro do meu, Senhor, para que o nosso coração, meu Pai, de pedra se transforme em coração de carne. E hoje mesmo ou amanhã, nós saímos por aí pedindo, aqui encontramos aquele que fizemos mal ou que nos fez mal, para liberar o perdão. Para que naquele grande dia, meu Pai, nós não tropeçamos e perdemos a coroa da nossa vida, a coroa da salvação, por conta de um perdão que nós retemos e não perdoamos a quem nos fez mal. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Pastor Jardel.